Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. 228 volume do Histórico. O bem é mais poderoso do que o mal. O bem vence o mal, porque o mal por si mesmo se destrói. E por isso, o mal não pode com o bem. O bem acima de tudo e o mal abaixo de tudo. E hoje, todos florindo com o desenvolvimento do raciocínio, por todos estarem na verdadeira estrada certa do primeiro mundo, o mundo racional. A vida tem solução, e aí está ela, no desenvolvimento da máquina do raciocínio. E no pensamento não encontravam a solução da vida, porque o pensamento e a imaginação é de origem do chão. São duas máquinas para a lapidação de tudo que nasceu do chão. E é por isso que tudo que nasceu do chão sofre em consequência das leis naturais da natureza. E é por isso que todos são sofredores e mortais, por estarem sendo lapidados por essas duas energias do chão, o pensamento e a imaginação. Assim, todos sendo preparados para quando chegasse a fase racional, como chegou, todos serem recuperados por esta fase. A fase redentora, a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E é por isso que o raciocínio é o maior potencial da vida, por ser um habitante do mundo racional, materializado em forma de máquina do raciocínio. E todos hoje que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver esta máquina o mais depressa possível para entrar em contato raciocinando com os habitantes do mundo racional. E por isso, hoje, muitos que já passaram a se conhecer não perdem tempo com coisas inúteis, porque já viram que perderam tempo demais, no tempo em que viviam sem se conhecer, no tempo em que viviam desconhecidos de si mesmo. E por isso, hoje, todos estudando a cultura do desenvolvimento do raciocínio, para que passem a raciocinar. E raciocinando, sabem que estão voltando para o primeiro mundo, o mundo racional. E pensando, sabem que estão descendo cada vez mais para classes inferiores. Porque tudo se transforma de uma forma para outra e de uma vida para outra, por a natureza ser de transformações. Esta é a lei natural da natureza. E hoje, todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura do desenvolvimento do raciocínio, noite e dia e noite, porque querem ver o seu raciocínio desenvolvido o mais depressa possível,
porque raciocinando é que todos voltarão para o mundo racional, o primeiro mundo, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. E todos que já passaram a se conhecer querem voltar a ser o que eram, racionais puros, limpos e perfeitos. Ninguém quer mais continuar nessa galáxia térrea como pensador, sofredor e mortal. E por isso, hoje, todos querem somente raciocinar, porque raciocinando estão se aproximando cada vez mais do primeiro mundo, o mundo racional, se aproximando cada vez mais dos habitantes do mundo racional, e todos entrando em diálogo permanente através do desenvolvimento do raciocínio. E por isso, hoje, todos fazem questão de raciocinar, porque sabe que raciocinando vai voltar para de onde veio, vai voltar para de onde saíram. E de onde saíram? Do mundo racional. E de onde vieram? Do mundo racional. E raciocinando, para onde vão? Para o primeiro mundo, o mundo da verdadeira raça do animal de raça racional. Todos voltando para o mundo de sua raça, por estarem raciocinando. O verdadeiro mundo da raça do animal de raça racional é o mundo racional. É o mundo da raça do animal racional. E com o raciocínio desenvolvido, todos voltarão para o mundo de sua raça, porque é raciocinando que voltarão para o mundo de sua raça, o mundo da raça do animal racional. E é por isso que hoje todos estão fazendo questão de raciocinar, para voltar para o mundo de sua raça, o mundo racional, o mundo da raça do animal de raça racional. E por isso, hoje, ninguém quer mais perder tempo com coisas inúteis. O tempo é pouco para desenvolver o raciocínio, para voltar para o mundo de sua raça, o mundo racional, o mundo da verdadeira raça do animal de origem racional. Por isso, todos que passaram a se conhecer não estão ligando mais aos engambelos da vida do nada, porque sabe que os engambelos da vida do nada todos terminarão em nada. E ninguém quer continuar mais a viver neste nada, a ser feito deste nada e viver como nada, por terminar em nada nessa galáxia térrea. Hoje, todos que estavam dormindo já acordaram. São os que não queriam passar a se conhecer, botando uma porção de impossibilidades, como quem diz: eu não preciso de conhecer mais nada, porque o que eu conheço já dá para mim viver muito bem. E hoje, esses comodistas que no início, por não se conhecer, procediam assim, hoje
depois que passaram a saber do que se trata, do que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio, acordaram e hoje são grandes estudiosos, como todos. Porque é isto que todos estavam procurando e necessitando e precisando, e não sabia que no mundo já existia. Hoje, todos vendo que é um conhecimento que interessa a todos, de um modo geral, porque todos precisam de se conhecer para deixar de ser pensador, sofredor e destruído pelo pensamento, por estar vivendo sem se conhecer. Hoje, todos que passaram a se conhecer, diz, é verdade. Infeliz daquele que não desenvolver o seu raciocínio. Infeliz por quê? Porque todos são filhos da água, e a água só desce. E os filhos da água vão se transformando, descendo sempre, e se transformando sempre em vidas diferentes, e assim sucessivamente, até correr todo esse calendário aí do chão, para depois de muita lapidação, chegar onde todos há muito estão, que são os que passaram a se conhecer e que cansaram de chamar todos esses a atenção. E ninguém dava atenção, porque achavam que iam muito bem e que não precisava de mais nada para viver, por ter dinheiro para comprar tudo, mas nunca tiveram dinheiro para comprar as transformações da natureza. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão aguardando a volta desses, que já desceram de classe no mundo racional. Dizem, é verdade, foram chamados a atenção para tomar conhecimento do que não conheciam e não davam atenção, por aparentemente parecerem muito bem, e porque assim parecia, diziam, eu não preciso de saber mais nada, porque eu já sei o suficiente para viver bem. Não tenho vontade de conhecer mais coisa nenhuma inédita, porque já conheço demais a vida. E por conhecer demais a vida, tenho tudo e não me falta nada, porque quero conhecer a vida, porque sei que a vida é essa mesma. Sei que todos nasceram para sofrer e morrer. Como eu sei que sou assim e que a humanidade é assim. Não preciso conhecer mais coisa nenhuma, porque o que eu sei e o que aprendi é o suficiente para mim viver. E assim, muitos comodistas, com essas errôneas interpretações, ficaram marcando passo na frente do pensamento. E o resultado? Já se transformaram de racional para animal racional, e agora se transformarão de animal racional para animal irracional, por fazer julgamentos errôneos contra as leis naturais da natureza, por pensarem que são o que não são, por estarem vivendo sem se conhecer.
para ver que o pensamento deturpa muitos fracos pensadores, porque os fortes pensadores procuram se conhecer e os fracos pensadores se recusam a se conhecer. São fracos porque muitas vezes estão debaixo de grandes cargas magnéticas que não deixam levantar a cabeça para o bem de si mesmo, porque já é um consagrado pela energia magnética. E por isso, a energia magnética tem os seus comandados, que são os seus representantes nessa galáxia térrea, principalmente os que estão ligados a magias, que é a magia negra. Esses já são consagrados do magnético, já são seus filiados e comandados pelo magnético. Esses lutam muito para se libertar dessas cargas magnéticas, que são os chefões invisíveis da magia negra, que comanda todos os seus subordinados. E por isso, o magnético tem o seu povo, tem os seus comandados. Esses encontram muitas dificuldades para ler, para interpretar, para saber assimilar, porque as cargas magnéticas não permitem que os seus comandados se afastem delas. E por isso, todos que têm grandes perturbações magnéticas encontram dificuldades para ler, para interpretar, para entender e para compreender. Em primeiro lugar, todos esses que têm grandes cargas magnéticas em cima, pegam no livro, na energia racional, na energia pura, limpa e perfeita para ler. O magnético dá logo sono para não ler, ou perturba de uma porção de formas diferentes para não ler. E fica a pessoa por entender e perguntando: quem é mais forte? É o mal ou o bem? A resposta é a seguinte: o mais forte é o bem. Mas a pessoa, quando está dominada pelo magnético, custa a se libertar do domínio do magnético, porque ele perturba, faz tudo para a pessoa não ler. Arranja uma porção de empecilhos, faz aparecer uma porção de empecilhos, porque assenhoreou-se da pessoa. E depois que ele passa a dominar a pessoa só faz o que ele quer. A pessoa não faz mais o que quer, porque a pessoa está sob o domínio do magnético. E por isso, essas pessoas sofrem muito e dão muito trabalho para se salvar. Quando conseguem se salvar e libertar do magnético, porque o magnético é cheio de arte e manha. É artista, é manhoso, é improvisador de momentos perturbadores. E por isso, todos os componentes sofrem demais. Sofrem que faz pena, por estarem sendo dominados por forças maléficas. Porque o magnético tem o seu pessoal, como o elétrico tem o seu pessoal. Já o elétrico, muito mais fácil de se conduzir.
e o magnético mais difícil de se conduzir, porque depende da força boa para conduzir o mal para o bem de si mesmo, e acaba o bem vencendo o mal, porque o bem é puro, limpo e perfeito, e o mal, por ser mal, por si mesmo se destrói. O mal é fraco e por isso, por si mesmo se destrói, por ser fraco, e o bom é forte. O forte salva o fraco, o bom salva o mal, porque o mal não pode com o bem. O bem está muito acima do mal, e o bem conduz o mal para o bem, porque o bem é mais poderoso do que o mal. O mal é fraco, e por ser fraco, por si mesmo se destrói. O bem está acima de tudo, e o mal está abaixo de tudo. O bem domina o mal e salva o mal. E por isso, o mal não pode com o bem, porque o verdadeiro bem é do primeiro mundo, o mundo racional, e o mal é desse segundo mundo, dessas duas energias enfraquecidas e poluídas, para ver que hoje todos que passaram a se conhecer é como estão vendo. O bom tem com quem contar e onde se agarrar, e o mal não tem. E por não ter, por si mesmo se destrói. E é por isso que todos estão fazendo tudo para ficar ligado à energia racional, a energia do verdadeiro bem de todos, a energia da verdadeira salvação de todos. Todos estão fazendo tudo o que podem para ficarem ligados à energia racional, à energia do verdadeiro bem, à energia dos puros, limpos e perfeitos. E assim é tudo que existe na natureza. Os bons, por serem bons, destroem o mal, desfaz o mal e constrói o bem, e o mal passa a ficar bem, porque o bom conduz o mal para o bem. A maioria da humanidade é boa, a minoria insignificante é o mal. O mal é minoria, e o bom e o bem em maioria. E por isso, aparentemente, todos são iguais e verdadeiramente todos são diferentes. E por todos serem diferentes, é que existem os bons e existem os maus. Mas, para o raciocínio não existe mal, porque o mal, com o desenvolvimento do raciocínio, passa a ser bom, puro, limpo e perfeito, para ver que para o raciocínio o mal não existe, porque o mal se torna mal e é mal por viver sem se conhecer. Depois que passa a se conhecer, se torna bom, porque sabe de onde veio, sabe para onde vai e sabe para onde ia, se não passasse a se conhecer, porque ninguém quer ir para onde ia. Todos querem raciocinar para voltar para o mundo da razão,
o mundo da raça do animal de raça racional. Todos querem voltar para o mundo de sua raça. Os bons principalmente, e os maus que se tornaram bons com o desenvolvimento do raciocínio, para ver que o magnético é uma coisa, o elétrico é outra coisa, e a energia racional é outra coisa. E é por isso que hoje todos que passaram a se conhecer sabem que a energia racional é a energia mais poderosa que existe. Por quê? Por ser do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. E por isso o bom e o bem acima de tudo e o mal abaixo de tudo. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, como sabem, são iluminados pelo mundo racional. E todos iluminados pelo mundo racional têm toda a proteção da natureza. É amparado por ela, guiado por ela e orientado por ela. Por serem iluminados pelo mundo racional, têm tudo da natureza. São amparados pela natureza, protegidos pela natureza, guardados pela natureza e orientados pela natureza, por serem iluminados pelo mundo racional. E por isso, todo iluminado pelo mundo racional não tem medo de coisa nenhuma, porque sabe que está guardado pela natureza, protegido pela natureza, amparado pela natureza, orientado pela natureza e guiado pela natureza, porque são iluminados pelo mundo racional. E por isso estão em contato noite e dia e noite com a energia racional. Estão ligados noite e dia e noite com a energia do primeiro mundo, o mundo racional. E quem está ligado à energia racional está ligado à natureza e tem tudo dela. É favorecido por ela em tudo, por serem iluminados pelo mundo racional. Iluminados pelo mundo racional, estão em contato com o mundo racional, noite e dia e noite, em contato com a energia mais poderosa que existe, que elimina e destrói todos os males do magnético. Elimina e destrói por ser a energia mais poderosa que existe, a energia racional. E por isso hoje, todos que passaram a se conhecer estão ligados à energia racional, dia e noite, por estarem estudando a cultura do desenvolvimento do raciocínio dia e noite. Está em contato com o mundo racional dia e noite. Está amparado pela natureza, protegido por ela, orientado por ela, guiado por ela, e tudo de bom e de belo
e de lindo dado por ela, para ver que quem está ligado à energia racional está ligado à energia mais poderosa que existe, que é a energia racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio, que faz do magnético o que quer, porque o bem vence o mal. O mal não pode com o bem, que o bem é puro, limpo e perfeito, e o mal por si mesmo se destrói. Para ver que a energia racional é uma energia que está funcionando na Terra desde 1935, por a fase natural da natureza ser racional. E quem está ligado à energia racional está por cima de tudo. E quem está ligado à energia magnética e elétrica está por baixo de tudo. E por isso se transforma de animal racional para animal irracional, para ver que a energia racional está por cima. Por quê? Porque é do primeiro mundo. É uma energia que está acima deste segundo mundo. E por isso o poderio é de assustar e de assombrar, como muitos ficam assustados, assombrados e admirados com a presença do racional superior da Terra em todos os lugares, a um tempo só. E é por isso que todos que passaram a se conhecer ficaram ligados à energia do primeiro mundo, a energia racional, porque a energia elétrica e magnética é desse segundo mundo. São duas energias do chão, e a energia racional é do primeiro mundo. E quem está ligado ao primeiro mundo está por cima deste segundo mundo, e por isso comanda o segundo mundo. E é por isso que todos estão tratando de desenvolver essas 4 partes do aparelho, para ficarem ligados à energia do primeiro mundo, a energia racional. E agora, depois que passaram a conhecer quem é o pensamento e a imaginação, todos querem somente raciocinar, porque raciocinando estão subindo e pensando estão descendo. Por quê? Por serem filhos da água, e a água só desce, e todos os filhos da água só descem, se transformando sempre em classes inferiores, porque a água vai descendo e vai se transformando em vidas inferiores. E as vidas inferiores é a fauna universal. E por isso, tudo se transforma de uma vida para outra, de uma forma para outra. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver essas 4 partes do aparelho para ficarem ligados à energia do primeiro mundo, a energia racional, para ver que o raciocínio tudo é e o pensamento nada é. O pensador vaga, porque o pensador vive sem se conhecer. E quem vive sem se conhecer, vive vagando. Vagando por quê? Porque não sabe dizer
o porquê essa galáxia Terra existe. Não sabe dizer por que existe este segundo mundo. Não sabe o porquê que assim é, o porquê todos assim são. Não sabem de onde vieram, nem para onde vão. Vive vagando nesse segundo mundo, por não saber dizer por que esse segundo mundo existe. Pensar é marcar passo nesse segundo mundo. Raciocinar é sair fora dele, para o primeiro mundo, para ver que no raciocínio está a verdadeira concepção da vida eterna, porque racional não morre, racional é eterno, racional está no seu verdadeiro estado natural. Mortais são os que estão nesse segundo mundo, na categoria de bicho racional. Bicho é mortal, porque basta ser bicho para não saber dizer por que existe. E quem não sabe dizer por que existe, não existe, porque não sabe o porquê existe. E quem não sabe o porquê existe, não existe, parece que existe. E assim foi a fase do pensamento. Os pensadores todos existindo e sem saber dizer por que existiam. E por não saber dizer por que existiam, não existiam. Aparentemente existia, mas de repente deixava de existir, porque todo pensador basta ser pensador para ser mortal. Porque racional basta ser racional para ser eterno. Racional não morre, porque sabe mudar desse segundo mundo para o primeiro mundo, dessa galáxia Terra para a eternidade. E assim, vejam o que é o primeiro mundo e o que é o seu derivado, que é o segundo mundo. E por isso, não existe segundo sem primeiro. Como não existe filho sem pai. Como todo feito, existe a sua causa. Existe a origem da causa. Existe a base da origem da causa do feito, que é o primeiro mundo. Para ver que não existe segundo sem primeiro, porque o segundo é o feito da causa do primeiro, porque não há efeito sem causa. Se existe o feito, é porque existe a causa. A causa desse segundo mundo é o primeiro mundo, porque não há efeito sem causa. Hoje, todos que passaram a se conhecer vibram de alegria, porque passaram a conhecer a causa de sua existência. E todos passaram a saber como regressar à causa, como voltar à causa e ser o que sempre foi, racional puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. E por isso, todos que já passaram a se conhecer estão felicíssimos, porque conhece a causa dessa galáxia Terra e sabe que não há efeito sem causa. Sabe que tudo se transforma de uma vida para outra, porque passou a se conhecer. E por isso, a solução da vida está no se conhecer, está no saber como voltar a ser
a causa verdadeira do feito. E quem volta à causa, continua na causa, porque continua como racional puro, limpo e perfeito. A causa do animal racional é por um animal racional ser de origem racional. E a origem de racional é a causa da existência do animal racional, que se transformou em animal devido à sua persistência na planície racional. Houve a transformação da planície em água e terra, e que deu causa da existência do animal racional. Por a causa do animal racional ser o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer, conhecem as causas de todos os feitos, porque não há efeito sem causa, não há causa sem origem, e não há origem sem base, limpa e perfeita, que é o primeiro mundo, a causa do segundo mundo. Porque não há efeito sem causa, não há segundo sem primeiro. O primeiro é a causa do segundo, como não há filho sem pai. O pai é a causa da existência do filho, para ver que não há efeito sem causa. E hoje, todos passaram a conhecer o primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu causa a esta deformação racional. A planície racional, que antes de ser matéria, era pura, limpa e perfeita de massa cósmica. No se transformar, se transformou em matéria, como aí está, matéria elétrica e magnética, e o magnetismo dominando todos, que é de sua origem. E é por isso que existem os materialistas, que são as pessoas dominadas pelo magnetismo dessa mecânica material. E todos que são dominados pelo magnetismo dessa mecânica material se tornaram materialistas. E todo materialista é ambicioso, é ganancioso, quer tudo para si, é egoísta, tem todos os defeitos da podridão do magnetismo. Tem todos os defeitos. Todo materialista é capaz de tudo. Basta ser materialista para estar dominado pelo magnético, pelo magnetismo da matéria. E um dominado pelo magnético é capaz de tudo. Basta estar dominado pelo magnético, pelo magnetismo da mecânica material. Todo materialista é capaz de tudo, por estar dominado pelo mal, pelo magnético. Aparentemente parece ser bom, mas somente aparentemente. Não é, por estar sendo dominado pelo magnético. E por isso, todo materialista é capaz de tudo, por estar sendo dominado pelo mal, que é o magnetismo da matéria. Tudo isto por estar vivendo sem se conhecer. Porque se conhecesse, não seria materialista. Seria mais racional, mais imparcial, mais comedido, mais para o lado natural, mais para o lado naturalista. E o naturalista encara tudo como natural,
O naturalista não tem ambição, nem ganância, é despido de vaidades e por isso é simples, dócil e humilde, porque procura o certo. O certo é que interessa. Quem procura o certo, encontra o certo, porque ele está aí. Ele está aí onde? Na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso, todos que passaram a se conhecer só têm uma ambição. Ambiciona raciocinar. Ambiciona voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito. Ambiciona somente o bem. Ambiciona ser puro outra vez, como sempre foi, quando era racional, puro, limpo e perfeito. Agora, os materialistas são completamente diferentes. Esmagam tudo e todos para vencer os seus ideais. E por isso, o verdadeiro materialista não reconhece direitos, porque bota o seu idealismo acima de tudo, por estar dominado pelo mal, pelo magnetismo da mecânica material, porque o magnético, o mal, é um idealista. E o idealista é o idealismo do mal. O mal é contra a natureza, porque onde existe o mal, não existe liberdade, porque o mal é contra a natureza. E a natureza faz questão da liberdade. E o mal, o ser contra a natureza, é contra a liberdade. Para ver o idealismo dos materialistas, que vivem contra a sua verdadeira mãe natural, que lhe fez, que lhe criou, que lhe mantém e que lhe comanda através do pensamento e da imaginação. E aí está o porquê os materialistas são contra a natureza. A natureza dá liberdade e a expansão de liberdade a todos. E os maus, que são os materialistas, são contra a liberdade, são contra a natureza. O idealismo do magnetismo restringe a liberdade, porque é contra a natureza. E tudo que vai contra a natureza vai contra si mesmo. E por isso o mal por si mesmo se destrói. Basta ser mal para já ser um destruído pelo mal de si mesmo. Tudo que é contra a natureza está fora dos limites naturais da natureza. E por isso que nessa galáxia térrea são uns contra os outros, destruindo uns aos outros, por o idealismo de todos ser diferente uns dos outros. E é por isso que na fase do pensamento nunca houve união, por todos pensarem diferentes uns dos outros e os ideais diferentes uns dos outros. Todo idealista é materialista. Todo idealista quer que suas ideias prevaleçam acima de todos. E tudo que está contra a natureza está errado. A natureza deu liberdade a todo de expansão. E os idealistas são contra a natureza, por serem materialistas. Todo materialista é escravo da matéria.
está contra a natureza, e a natureza é de liberdade e não de escravidão. E por isso, a natureza dá liberdade de expansão a todos, como quem diz: o direito de liberdade é de todos, a vontade é livre, os gostos são livres. Mas os materialistas, com seu idealismo, são contra a natureza, porque basta ser materialista para ser dominado pelo mal, pelo magnético, pelo magnetismo, nessa mecânica material. Agora, o raciocínio é muito diferente. O raciocínio, todos têm liberdade de escolher o que quer, optar para o que quer. Quem quer voltar para o mundo racional, trata de desenvolver o seu raciocínio. E quem quer continuar aí no chão, continua ligado nessas duas energias do chão. Vai se transformando sempre aí no chão, em classes inferiores. Todos têm o livre-arbítrio de escolher o que quer. Quem quer voltar para ser o que era outra vez, quem fizer por onde, volta. Quem não fizer, continua a se transformar aí no chão, de animal racional para animal irracional. A vontade é livre. Cada qual faz a sua opção, de acordo com suas vontades e seus desejos. Agora, os materialistas já são diferentes, porque já estão dominados pelo mal, pelo magnético, pelo magnetismo dessa mecânica material. E quem está dominado pelo mal, quer que seu idealismo vença todos e convença todos, no sentido de privação da liberdade de todos, está contra a natureza. A natureza, que é a mãe de todos, mantém a liberdade de todos. Como é que filhos seus se enveredaram a ser contra a natureza, contra a liberdade? Quem está contra a liberdade está contra a natureza. E quem está contra a natureza vai mal e acaba mal, porque o mal por si mesmo se destrói. Ninguém pode viver coagido de sua liberdade. A liberdade é um direito que a natureza deu a todos. É um direito natural da natureza, e quem for contra a liberdade está contra a natureza. E quem está contra a natureza vai mal. E quem vai mal, o mal por si mesmo se destrói. E quem raciocina é muito diferente. Quem raciocina está com a natureza, porque no mundo racional não existe restrição de liberdade. E por isso, aí estão nessa galáxia térrea, criados pela natureza com toda liberdade. Porque no mundo racional, no meio dos puros, limpos e perfeitos, não existe restrição de liberdade. E todos continuam com a mesma liberdade que sempre tiveram no primeiro mundo. E aí estão por quê nessas condições? Porque fizeram uso da liberdade que tinham
e entraram pela planície que não estava pronta para entrar em progresso. Achavam que iam muito bem e por isso foram chamados à atenção. Não quiseram retroceder, continuaram a fazer uso da liberdade e vieram parar aí onde estão. Porque no meio dos puros não há restrição de liberdade. Como aí no segundo mundo, a liberdade continua como no primeiro mundo. O direito de liberdade é um direito natural da natureza. E quem vai contra a natureza acaba mal, porque o mal por si mesmo se destrói. Então, o que adianta ser materialista? Não adianta nada, por ser contra a natureza. É um idealismo contra a natureza que é de liberdade e não de restrição de liberdade. E assim, muitos não sabem o que querem. E por não saberem o que querem, não sabem verdadeiramente por que pensam. E por não saberem por que pensam, ninguém sabe porque todos pensam diferentes uns dos outros. Hoje é que estão sabendo que é o que estão vendo, que no pensamento está a discórdia e no raciocínio a concórdia. Os decoros são diferentes. O decoro racional é positivo e do animal racional não é, porque o animal racional é cheio de defeitos e por isso são imperfeitos, e todo imperfeito é cheio de defeitos. Por estar materializado com vida provisória e passageira na matéria. E assim vivendo sem se conhecer e completamente despercebido do porquê de assim ser, por estar vivendo sem se conhecer. E por todos estarem vivendo sem se conhecer, é que esta galáxia térrea passou a ser um inferno. E por ser um inferno, todos passaram a ser sofredores. Todos sofrendo cada vez mais, como está aí, sem ninguém saber por que a natureza está completamente diferente do que já foi. A natureza está diferente, porque a natureza mudou de fase. Terminou a fase do pensamento e entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. E essa mudança de fase é que é a causa de todo esse sofrimento, porque viviam pensando, baseados somente no pensamento concreto. E a natureza mudou para a fase do racionalismo, para a fase do desenvolvimento do raciocínio, e houve um grande abalo, porque a fase hoje é do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. Daqui todos passem a raciocinar na fase racional, tem que haver mesmo muito sofrimento, por todos estarem vivendo artificialmente. Não sentiram a mudança de fase natural da natureza. E por não sentir, é que houve esse abalo da mudança de fase natural da natureza. E por não sentir, ninguém é o culpado do sofrimento de ninguém. Por tudo isto ser uma mudança de fase natural da natureza.
Salve!